A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos mais uma manhã, mais um domingo, iniciando um novo dia, iniciando uma nova semana, a partir da meia-noite, né? Nós iniciamos aí uma nova semana, praticamente a última semana do mês de julho, o mês está quase terminando, e nós continuamos aí com alegria, né? Buscando a Deus, orando a Deus, nos apresentando ao Senhor, buscando as suas misericórdias, e vamos continuar nesta fé, vamos prosseguir, buscando o nosso Deus, porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos e nem tampouco envergonhados. Evangelista Odete, envia a todos a paz maravilhosa, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você nesta manhã, que ela possa te alcançar, esta paz gloriosa, mão divina do nosso Deus, possa te alcançar, onde quer que você esteja, na situação mais difícil que você se encontra. O Senhor é poderoso, Ele é o nosso refúgio, é o refúgio para o que está oprimido, abatido, para aquele que está triste, para aquele que está aí desesperançado. O Senhor é o nosso refúgio. 46 de Salmo, uma palavra bonita de Deus para o nosso coração neste dia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se abale, os montes caem, ainda que as águas se tumultuem e espumam, ainda que o mar ruja, ainda que tudo, para onde quer que nós olharmos, nós vejamos aí destruição, nós vejamos aí o mal aumentando, crescendo, se espalhando, ainda que tudo isso aconteça, todavia, o Senhor continua sendo o nosso refúgio. E refúgio fala de segurança. Refúgio fala de um lugar seguro. E que lugar seguro é esse, debaixo das potentes mãos do nosso Deus? Aqui dentro da nossa própria casa, Ele estende as mãos e nos dá segurança. Lá no local do trabalho, lá na faculdade, lá na escola, Deus é o refúgio para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que nós amamos. Onde quer que estejamos, na boleia de um caminhão e nas estradas, enfrentando aí essas estradas perigosas, o Senhor é o nosso refúgio. Você piloto, você caminhoneiro, você motorista de ônibus, você trabalhador do campo, você que vive na cidade, seja cidade grande, você que mora em comunidades, você que mora num barraquinho, você que mora numa mansão, você que mora num triplex luxuoso, Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente no momento da angústia. Ele é o nosso socorro. Ele é o refúgio e fortaleza. Ele é socorro presente nas tribulações. Onde quer que você esteja, Ele pode te alcançar. Ele está te vendo. Mas se Ele está me vendo, irmã, se Ele está olhando para o mundo, por que tanta morte? Se Ele está me vendo aqui, por que Ele não me abençoa? Se Ele está vendo as pessoas doentes, enfermas no hospital, por que Ele não cura? Porque as pessoas não buscam Ele. Porque as pessoas não estão aí buscando a Deus. Mas Ele só responde quem busca sim. Porque o homem tem o livre-arbítrio. Você escolhe.
Entre o bem e o mal, você escolhe o que você quer da tua vida. Se você escolher o mal, está aí a tua colheita. Tudo que você plantou, você está colhendo. Agora, se você escolher Cristo, se você escolher o bem, se você escolher a Deus, então tenha certeza, haverá segurança, proteção, haverá paz, haverá alegria, porque Ele tem o poder. Ele tudo executa. E Ele tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Mas se Ele tem o domínio, por que Ele não faz eu mudar de ideia? Porque você que tem que tomar a decisão. Você que tem que fazer a escolha. Ele não te obriga a escolher. Ele te dá o livre-arbítrio. Então vamos ser sábios, vamos escolher estar com Deus, vamos escolher a Deus. Olha quantas religiões existem na face da terra. Olha, são mais de 3.000 religiões só na Índia. Já pensou? Só em uma nação, mais de 3.000 religiões. Aqui no Brasil, quantas religiões nós temos? Várias. Mas não existe só uma, irmã Odete, não, são várias. Várias religiões, vários deuses. Aí Jeremias escreveu, olha, ninguém há que seja semelhante ao nosso Deus. Não tem ninguém semelhante ao nosso Deus. E nada se iguala às suas obras. Eu estava lendo a Bíblia, naquela passagem de Naamã, e eu estava verificando que Naamã era um homem respeitado, um homem de autoridade, um homem que todos conheciam. Era um homem com divisas, Era um homem que a sua palavra era uma ordem, lá no meio dos sírios. Porém, este homem estava leproso. A lepra era o porém na vida de um homem poderoso, de um homem respeitado, de um homem digno, mas a lepra estava no corpo dele. E ele vestia sua farda. Preste atenção nessa palavra. Ele vestia sua farda e debaixo ali das divisas que estava na farda, todos olhavam e batiam continência, todos olhavam e o respeitavam. Todos olhavam e recebiam as suas ordens e cumpriam as suas ordens. Porém, o que ninguém sabia era que por baixo daquela farda tinha uma carne que estava apodrecendo, tinha um homem que estava praticamente destruído, tanto no físico como lá na alma. Ele tinha toda a autoridade, ele tinha todo o poder, ele era respeitado entre os sírios. E até os fora mesmo, das outras nações, sabiam quão grande era ele. Mas veio a lepra para tirar tudo que havia de bom na vida dele, a lepra chegou e tirou. Ele até era respeitado, nunca deixou de ser respeitado, mas tinha lepra. E sabe o que acontecia com o leproso? O leproso era uma pessoa escorraçada de dentro da sua casa, de dentro da sua cidade. Ele era escorraçado, ele era expulso, ele era tirado para fora. Ele era uma pessoa que se tornava indigna de ficar dentro da própria casa com a família. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer com ele. Toda aquela honra que ele tinha, ele ia perder. E ele já estava preocupado. Olha que coisa tremenda. Mas ele descobriu que lá em Jerusalém tinha um profeta. Então ele foi para o rei da Síria e disse, olha rei, eu sei que lá em Jerusalém tem alguém lá que pode me curar. Então eu quero que o senhor me dê uma carta. Me dê uma carta por escrito para mim ir até o rei de Jerusalém para me ser curado. E o rei da Síria escreveu uma carta e disse para o rei lá de Jerusalém, olha, estou te enviando o meu homem, o meu oficial. Ele está doente, ele precisa da cura. E eu estou enviando ele para você curar. Só que não era o rei de Jerusalém que ia curar. Era o profeta que ia
determinar ali a palavra profética da cura sobre a vida de Naamã. Mas ele chegou lá, uma autoridade, né? Quando nós temos, né, toda essa, vamos dizer, esse poder, nós se sentimos o tal, e a nossa palavra tem que ser ouvida, tem que ser respondida, não é verdade? Não é assim que vocês, lá na empresa, se você é o chefe, você manda. Você não faz, você manda. E todos obedecem, porque a chefia, ele era a autoridade. Ele chegou lá e disse para o rei, olha, eu trouxe a carta do meu senhor lá da Síria, do nosso rei, e eu vim aqui buscar cura. E o rei ficou apavorado. O rei ficou desesperado. Não, peraí, mas quem sou eu? Eu não sou Deus para te curar. E o rei já ficou atribulado, porque ele pensou, olha, o rei da Síria está buscando a ocasião contra mim. Como é que ele me envia um oficial para me curar o oficial? Não tenho eu nem poder de fazer as coisas para mim. Como é que eu vou fazer? Curar esse homem? Aí o profeta mandou dizer para ele, não se preocupe, rei, mande ele para mim. Mande ele vir aqui conversar comigo. Eu vou orar a Deus e Deus vai curar ele. E então o rei disse, olha, eu não vou te curar, mas tem um profeta aqui em Jerusalém que pode te curar. Ele vai orar a Deus e Deus vai fazer a obra, porque tudo que ele fala acontece. Ele vai determinar aí a palavra de cura na tua vida. E Naamã foi lá, cheio de autoridade, achou, né? Bom, se o rei não pôde, mas pelo menos vai me enviar para alguém, e lá eu vou ser recebido. Quando ele chegou lá, na casa do profeta, o profeta nem saiu para receber ele. Ele já ficou indignado. Peraí, eu sou um oficial, eu sou uma grande autoridade que vim de longe, vim de outro país, e esse tal de profeta nem sai para me ver quem ele é, me manda um recado. E a palavra que o profeta mandou para o oficial era, olha, vai para o Jordão, 7 mergulhos no Jordão, e você vai ficar curado. Aí ele se indignou de vez. Ele disse, não, peraí, tem rios de água corrente, de águas limpinhas. Por que esse profeta nem veio me receber? Eu sendo uma autoridade, eu sendo um oficial da Síria. Ele nem veio me receber. E ainda está me mandando tomar banho no Rio Jordão, na água suja. E ainda mergulhar 7 vezes. Ah, não, ele se indignou. Sabe, quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a Síria, ó. Não quero conversa com esse povo. Não quero conversa com essa gente. Mas os soldados disseram, olha, Senhor, não custa, né? Não custa tentar. Se ele está dizendo, vai lá e faça. Não, o que é isso? Se me mandasse ainda me banhar em rios de águas limpas, mas rio de água suja. Mas, meu Senhor, o senhor tem que entender que é a palavra do profeta. Se o profeta mandou, ele foi. Olha que coisa tremenda. Eu fico maravilhada com a palavra de Deus. E Naamã, então, obedeceu. Ele foi lá. Mandou os soldados ficarem tudo de longe. Olha, fica de longe. Eu vou lá sozinho. Não preciso de vocês. Vou sozinho. Ele foi lá, tirou a farda, grudando nas carnes do corpo dele, que estava tudo no vivo, tudo feridas. Tirou as ataduras e entrou lá e começou a se banhar. Mergulhou a primeira, a segunda, a terceira, até a 7ª. E na 7ª ele levantou, que a Bíblia chega a dizer que o corpo dele, a sua pele, o seu corpo era como o corpo de uma criança, a pele de uma criança, de tão limpinha, sem manchas, sem marcas, sem hematomas, sem cicatrizes, sem nada, limpinha. Ele ficou limpo. E ele ficou tão maravilhado que ele disse, olha,
Não existe outro Deus como o Deus do povo de Israel. Sabe o que aconteceu? Uma coisa muito maravilhosa, muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia chega a dizer que ele ficou tão grato, ficou tão feliz pela cura da lepra que estava no seu corpo, que desapareceu, que ele procurou o profeta e ele disse: olha, eu vim aqui, eu trouxe roupa, eu trouxe bens, né? Eu trouxe ouro, eu trouxe dinheiro, eu gostaria, né, de colocar, depositar nas suas mãos. E o profeta disse: não estou aqui para receber nenhum presente. O que eu fiz para você está feito e você não precisa me pagar. E ele tinha ido lá com muita coisa, porque ele queria depositar na mão do profeta. Mas o profeta disse: não posso aceitar, eu não vou aceitar isso. Você pode levar de volta. Leve de volta o teu ouro, o teu dinheiro, teus presentes, tuas roupas. Pode levar de volta, eu não quero nada. Nada. Mas ele estava tão maravilhado que ele disse para o profeta: olha, tu sabe, né, que eu, lá no meio dos sírios, eu sirvo um Deus, que é o Deus deles. Mas agora eu tenho o conhecimento do Deus verdadeiro. Ele disse para o profeta: olha, eu vou pegar um pouco de terra aqui de Jerusalém e vou levar num determinado lugar lá da Síria e vou despejar toda a terra lá. Toda vez que eu quiser adorar a Deus, eu vou dobrar os meus joelhos sobre a terra que eu levei daqui de Israel. Olha que coisa tremenda. Você já leu isso na Bíblia? Leia lá para você ver. Segundo Reis, né? Segundo Reis. Leia todo o livro. Você vai entender a história. É coisa tremenda quando Deus faz uma grande obra na vida de um homem. Ele era uma autoridade. Ele era uma pessoa grande e respeitada, mas doente. Mas passou por todo este processo. Deus tem, muitas das vezes, o processo. Nós temos que passar pelo processo para recebermos aquilo que nós desejamos. Por isso que nós sabemos que Deus está no céu olhando e vendo a humanidade morrendo, crianças morrendo, idosos sendo mortos, crianças sendo abusadas, crianças sendo violentadas, crianças sendo abortadas. E por que Deus não está fazendo nada? Não, Ele está fazendo. Ele está fazendo, Ele está vendo, Ele está sondando tudo isso. Mas sabe por que tudo isso acontece? Porque o homem desprezou a Deus. Olha, Naamã era uma autoridade lá na Síria. E ele disse: eu sirvo ao Deus. Ele falou o nome do Deus que ele servia lá na Síria. Mas ele disse: eu vou levar aqui de Jerusalém, eu vou levar aqui de Israel terra. Eu vou levar um pouco de terra daqui de Israel. E vou colocar lá num determinado lugar. E quando eu for adorar a Deus, o Deus que me curou, eu vou dobrar o meu joelho sobre a terra que eu levei. Olha que coisa tremenda. Isso é uma palavra extraordinária. Isso é lindo demais. Isso é bonito demais. Vai ficar longo esse vídeo. Vai ficar longo esta oração. Mas nós vamos orar agora. Nós vamos clamar ao nosso Deus. Nós vamos buscar ao Senhor em oração. Vamos orar a Deus. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se abale, ainda que tudo mude, ainda que o mar ruja, ainda que haja terremoto, ainda que a guerra se levante, ainda que muitos se levantem guerreando, ainda que a fome esteja se alastrando, ainda que muitos estejam perdendo o emprego, ainda que muitos estejam aí sendo amedrontados, ainda que muitos estejam apavorados, indignados, revoltados, o Senhor continua sendo refúgio. O Senhor continua sendo Deus que tudo executa.
O Senhor continua sendo o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, que é o nosso refúgio. Ele continua sendo o mesmo Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, diante da sua presença. Naamã ficou tão maravilhado com a cura que ele recebeu e ficou tão impressionado de ter conhecido um Deus que era vivo e presente no meio de Israel, que mesmo estando ele lá, Senhor, mesmo estando ele lá na Síria, mesmo sendo um oficial do exército sírio, ele disse: olha, eu não me prostrarei mais diante do Deus dos sírios, mas me prostrarei diante do Deus do povo de Israel, que executou o milagre na minha vida, que arrancou a podridão da minha carne, tirou a dor, sarou as minhas carnes, cicatrizou as minhas feridas, limpou o meu corpo, a minha pele, e deu alegria à minha alma. Não servirei mais o Deus, ainda que eu continue morando na Síria, ainda que eu continue sendo um oficial do exército da Síria, ainda que eu continue lutando contra os outros países, mas todavia eu servirei ao Senhor. Eu adorarei o Deus que tudo executa, o Deus que me curou, o Deus que me libertou, o Deus que transformou a minha vida, o Deus que trouxe mudança para mim e para a minha casa. E ele se propôs: eu levarei terra, eu vou levar terra aqui de Jerusalém, eu vou levar terra aqui de Israel, lá para a Síria. É aonde eu vou dobrar o meu joelho para adorar a Deus. Terra, a terra de um povo que serve um Deus de verdade. É este Deus que eu vou servir. Pai, quantos que estão aí na sua presença, aos seus pés, quantos que estão te adorando, quantos que estão agradecidos pelos livramentos, pelas bênçãos que o Senhor tem dado. E quantos que estão ainda, Senhor, como o Naamã antigo, como o Naamã, Senhor, um oficial, mas com o seu corpo tomado pela lepra. Quantos que estão aí, Senhor, ainda à espera do milagre, da cura? E quantos que neste processo, Senhor, de busca, estão aí indignados, estão revoltados? É o que nós víamos ali no início, Senhor, da passagem de Naamã. Um Naamã, um homem, um oficial indignado, revoltado, não queria se humilhar, não queria. Ele queria ser visto, mesmo estando, Senhor, tomado pela lepra, mas ele queria ser visto como um oficial, como ele era lá para os sírios. Não quis se humilhar. Não quis se humilhar para o profeta. Não quis se humilhar para o próprio Deus. Ele achou: eu vou chegar na casa do profeta e eu vou ser recebido lá. Mas o profeta nem saiu na porta para ver ele. Mas disse ao mensageiro: olha, vai lá e diga para Naamã que é para tomar banho. Vai lá e mergulha lá no Jordão. Ele se indignou até por causa das águas do rio. Meu Deus, que a mão do Senhor, Pai, possa alcançar aqueles que estão indignados aí por causa das doenças, das enfermidades, por causa das assolações que tem passado. Esse ano, meu Deus, teve muitas pessoas que foram atingidas aqui na nação brasileira. E tem pessoas que estão aí, Senhor, indignadas e revoltadas porque tiveram grandes perdas, grandes prejuízos. Olha quantas pessoas, Pai, que tiveram seus bens confiscados pelas autoridades do nosso país. Quantos que tiveram aí, Senhor, suas contas bloqueadas, seus bens detidos.
Quantas famílias, Pai, que estão chorando porque tem alguém da sua casa que foi preso. Quantos que passaram por tragédias. Olha o povo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de outros estados que passaram por tragédias. Teve pessoas, ó Deus, que perdeu tudo nas queimadas, outros perderam tudo na seca, outros perderam tudo com as enchentes, a terra sendo abalada. Diz o salmista em 46 de Salmo, ainda que a terra seja abalada. Quantos, ó Deus, que tiveram perdas e prejuízo com as geadas que caíram, meu Pai, há semanas atrás, com o frio. Olha a carestia do nosso país. Olha o nosso país sendo taxado em tudo. E quem vai sofrer não é as autoridades. Quem vai sofrer é o povo, somos nós. Mas, mediante tudo isto, Senhor, aqui estamos aos seus pés. Estamos aqui, ó Deus, para pedir ao Senhor que venha abrir uma porta de escape para nós. Venha abrir uma porta que traga solução para aqueles que estão desempregados, sem salário, que foram confiscados seus bens, que foram bloqueadas suas contas. Pessoas que estão aí em tratamento, pessoas que estão aí com câncer, pessoas que aí estão tratando da depressão, pessoas ansiosas, meu Pai, que no corpo, por causa da ansiedade já crônica, está aí, ó Deus, rebentando, Senhor, doenças. Pessoas que estão aí, Senhor, em cima de uma cama. Qual é a doença? É a ansiedade. A ansiedade crônica, que já se tornou uma depressão crônica e desencadeou doenças no corpo físico. Tumores no cérebro, câncer no útero, nas trompas, no ovário. Homens sofrendo, crianças que nascem com o seu corpinho, Senhor, mal formado. Crianças que já nascem com tumores, crianças que já nascem com câncer, crianças que nascem com AIDS, crianças que nascem com doenças, meu Pai, que precisam ser tratadas, curadas. Olha quantas recém-nascidos que nasceram antes do tempo, neste ano de 2025. Estão aí tão pequenininho, tão indefeso, meses e meses, Senhor. No UTI, Senhor, das maternidades. E os pais estão sofrendo, pais que vivem nas suas casas, mas têm que vir todos os dias ver o seu filho na maternidade. E quantos que perderam mesmo, Senhor? Já nasceu morto. Mães que estão aí inconformadas. O sonho era ser mãe, o sonho era ter filhos nos braços, e hoje estão aí sozinhas, enfrentando uma depressão após um parto que não trouxe um filho com vida. Olha quantas pessoas precisando do socorro divino. Quantas pessoas precisando de ajuda. Olha esta viúva, Senhor, que perdeu o seu esposo. Era o provedor do lar e hoje ela tem que enfrentar, meu Pai, para poder sobreviver. Quantos que perderam tudo, perderam a saúde, perderam a família. Quantos filhos que perderam seus pais, pais que perderam os filhos. Empresários que decretaram falência, perderam tudo. Tudo foi confiscado, tudo foi bloqueado, tudo foi tirado, Senhor. Meu Deus, que a mão do Senhor, meu Pai, possa ir de encontro com estas vidas que precisam do socorro divino. Sua palavra está dizendo: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia, na tribulação, na doença, nos momentos difíceis, na separação, no divórcio. O Senhor é o nosso refúgio. A Deus, diante, Senhor, do que muitos estão enfrentando. Traumas,
lutos, vítima de acidente, pessoas que estão aí, Senhor, tomada pela fobia, pela depressão, pela ansiedade, pessoas que precisam, meu Pai, do socorro, da ajuda, da cura, do milagre. Olha para cada vida, olha para os pais, para os filhos, para as crianças, olha para os inocentes. Olha, meu Deus e meu Pai. Olha para aqueles que já não sabem mais o que fazer. Já perderam a vontade de te servir, já se afastaram do Senhor, já se distanciaram da sua presença. Estão aí decepcionados com religião, estão decepcionados com a fé, estão decepcionados com os pregadores, com os profetas deste século 21. Estão decepcionados, Senhor. Quantos, meu Deus, que precisam ser alcançados com urgência, nesta manhã, neste dia, no início deste novo dia, deste domingo, deste primeiro dia da semana. Nós temos uma semana toda para enfrentar. E aí, se aproximando, Senhor, do final do mês de julho, quantas pessoas à espera do milagre, da resposta, do resgate, do socorro, do auxílio, que o Senhor possa alcançar a todos com suas mãos poderosas. É o nosso pedido, Pai. É o nosso pedido em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Alcance, meu Pai, o necessitado. Alcance o doente, o enfermo, o preso, aquele que está lá na prisão, literalmente atrás das grades. Tem muitos inocentes lá presos, Senhor, que os advogados não podem fazer nada, o juiz não pode fazer nada. A justiça é lenta, é demorada, mas o Senhor é o nosso refúgio, é o socorro presente para aqueles que aguardam pela justiça divina, aguardam pela cura, por um milagre nas suas vidas. Pai querido, que a mão do Senhor possa ir de encontro com cada um, neste momento, nesta manhã, através desta oração. Alcance, Pai, os 4 cantos da nação brasileira, nos 27 estados brasileiros. São mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. E olha, Pai, quantos necessitados do socorro, de uma cura, de uma libertação. Olha os drogados, os alcoólatras. Olha, meu Deus, para aqueles que vivem de prostituição. Olha para aqueles, Pai, que moram na casa, Senhor, de pessoas com esquizofrenia. Quem sabe alguém na família é um narcisista. Quem sabe alguém na família, Senhor, é um pedófilo. Quem sabe está aí no meio da família. O mal está aí, Senhor, residindo na mesma casa. Que o Senhor possa socorrer. Olha aqueles que querem te servir e não têm força. Olha aqueles que estão, Senhor, rodeados e cercados pelo mal. Repreenda a força da morte, do destruidor e dá vitória para o seu povo. Dá vitória, meu Deus, abençoando os inscritos do canal Mulheres Intercessoras, os pedidos de oração. Que o Senhor possa atentar para cada um cujo nome está escrito, Pai, neste pedido de oração. Seja uma criança, um idoso, seja um casal, uma família, seja um doente, seja quem for, um desempregado, um empresário, Senhor, que está com medo de perder tudo. Alguém que está sendo confiscado, alguém que está sendo, ó Deus, está aí com as suas contas, sua bloqueada. Que a mão do Senhor possa alcançar nesta semana. E que o Senhor possa vir dar vitória para cada um, Pai, segundo o desejo do coração de cada um de receber solução dos problemas, uma porta de saída, uma porta de escape, uma mudança financeira, Senhor, que ele possa vender esta semana, que ele possa fechar o mês, ó Deus, com vitórias, que ele possa fechar o mês com bastante vendas. Quem vai comprar, quem vai vender, quem vai trocar, quem está trabalhando que precisa receber.
Que a mão do Senhor, ó Deus, possa agir na vida de cada um. É o nosso pedido em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Abra a boca, solte a voz, diga graças a Deus. Reconheça que você está diante do Deus de Naamã. Ele disse, olha, agora eu não vou mais servir o Deus lá da Síria, agora eu vou servir o Deus de Israel, o Deus que tudo executa, o Deus que executou a cura no meu corpo cheio de lepra. O Deus do qual o profeta servia com muita fé, com muita confiança. O Deus que por muitas vezes já foi glorificado até pela boca das crianças. É este Deus. Glorifica o nome dele. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Naamã dobrou os joelhos diante do Deus Altíssimo. Do Deus que tudo executa. Do Deus que é o socorro presente. Foi o socorro para ele. Será o socorro para você, o socorro para mim, é o socorro para nós, é o socorro para o nosso país, é o socorro para o nosso Brasil, é o socorro para as famílias brasileiras, é o socorro para quem intercede, é o socorro para quem espera nele. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ficando por aqui. Curta, compartilhe. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Acione o sininho. Acione aí o sininho, para não perder nenhum conteúdo. Quando nós estivermos aqui gravando as orações, o próprio YouTube vai entrar em contato com você, vai te mandar aí uma notificação de que novas orações estão sendo gravadas. Você não vai perder nenhum conteúdo, nenhuma oração. E vai receber a bênção para você e para toda a sua família. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixe o seu pedido de oração para nós orarmos nas próximas orações. Se inscreva neste canal, faça parte deste canal. Venha orar conosco todas as manhãs e todas as noites. Que Deus abençoe o teu domingo. Que Deus abençoe o início desta semana, te dando bênção, te dando a direção divina, socorrendo você na angústia, na aflição, sendo o socorro presente em todas as tribulações que você tem enfrentado. Que Deus possa abençoar o teu lar, a tua casa, a tua família, a tua vida. Abençoe teu dia, abençoe a nossa semana. Que possamos fechar aí o mês de julho, realizando o desejo do nosso coração, recebendo vitória e glorificando a Deus como Naamã. Ele primeiro ficou lá, né? Indiferente. Não, peraí. Que povo é este que não sabe respeitar uma pessoa de autoridade? Mas depois ele viu que ele não tinha autoridade nenhuma. A autoridade dele não valia de nada. Que tinha um que era maior, que era Deus, que executa todas as coisas na nossa vida. Passou a ser humilde. Voltou para a terra dele. Voltou para a Síria carregando terra. Eu vou levar essa terra e vou colocar lá, num determinado lugar, numa praça, num lugar onde eu possa dobrar o meu joelho e adorar este Deus todos os dias da minha vida. Oh, que coisa linda! Isso é lindo demais, né? É lindo demais. Compartilhe esta oração com mais pessoas aí da tua casa. Seja um canal de bênção. Compartilhe, para que eles também possam descobrir o quanto é maravilhoso, o quanto é poderoso o nosso Deus. Deus abençoe vocês.